Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda, professora Roseli por aqui, te convidando para juntos trabalharmos uma questão. Essa proposta pela FGV, isso mesmo, FGV. Essa questão, ela veio de um TJ, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e é uma questão, por mais que ela seja antiga, tipo 2015, hoje para nós é março de 2025, exatamente. Eu vou só datar aqui, ó, como março de 2025. Estou aqui, né, resolvendo essa questão. Aí você fala, professora, mas por que você está pegando uma questão antiga? Eu estou pegando uma questão de um assunto que voltou para as provas de 2024 e que podemos aí ser recepcionados em 2025. Então é uma questão bem bacana que a gente pode usar para abrir, né, esse assunto e trabalhar com excelência. Também quero dizer para você que aqui no canal, logo que a gente terminar esse bate-papo, já vai ter um link direcionado para você ter uma aula completa sobre o assunto dessa questão. Professora, fala logo. Falo sim. Esse assunto é tabulação. Exatamente. Quando a gente recebe lá no nosso edital formatação de fonte, formatação de parágrafo, e às vezes o candidato estuda a formatação do parágrafo, mas ele estuda lá o alinhamento, o recuo, o espaçamento, mas ele não insere a tabulação nos estudos. Então é aquele escondido, né, da formatação do parágrafo, que não só a FGV, as outras bancas também levam para as provas, Vunesp, Fundação Carlos Chagas, dentre outras. Então, aqui é para a gente trazer esse resgate para o assunto, formatar parágrafo, mas falar de tabulação. Exatamente. Então, vamos lá. Vem comigo. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva, que tem bastante conteúdo para colaborar com o seu processo de preparação. É isso aí, tá bom? Vamos lá. No Microsoft Word, e a gente já vai fazer o seguinte: aqui, olha, tá a versão 2010. Então, a gente já vai trazer essa questão para a versão 365. Para vocês analisarem, é uma questão que eu não preciso mudar nada. Só tirar a versão e colocar uma versão mais recente, que é a versão do nosso edital, que a questão continua valendo. Então, é esse cuidado. Questões antigas estão voltando para as provas atuais. Aquele candidato que despreza a questão antiga, não faça isso. Receba as questões antigas, traz essas questões para uma atualização, igual eu estou fazendo nessa e já fiz em várias outras, porque esses assuntos retornam para as provas atuais. Bora lá? Então vamos. No Microsoft Word, é possível alinhar textos em diversas posições na mesma linha. Então, aqui é uma sacada. A gente não tem como alinhar texto em várias posições na mesma linha, se tratando de alinhamento de parágrafo. A gente tem como alinhar texto em diversas posições na mesma linha quando a gente falar sobre tabulação. Roseli, a tabulação é o uso da tecla Tab? Exatamente. Então, a gente pode sim fazer uso da tecla Tab. Só que nós podemos trabalhar essa tabulação com alinhamentos. Se você não mexer em nada, a tabulação ela é esquerda e ela trabalha com 1,25 centímetros. O que nós podemos fazer é definir o alinhamento da posição e a parada de tabulação, trabalhando em centímetros maiores do que o padrão. Caramba, Roseli, sério? Todas essas informações com muito detalhe você vai ter na aula que está disponível aqui no canal falando sobre tabulação. Antes de resolver a questão, eu vou descer um pouquinho no material. Ah, você quer essa questão? Ok, vou deixar
essa questão disponível aqui logo abaixo. Então, logo abaixo aqui na legenda, pode parar se você assim desejar, faz download da questão, se você quiser imprimir, já coloca aí sobre a sua mesa e acompanha aqui comigo a resolução. Então, veja, você pode ativar guia página inicial, grupo parágrafo. Aí vamos lembrar o seguinte: quando você visualizar o grupo parágrafo na guia página inicial, no canto inferior direito do grupo, a gente tem uma setinha. Você vai clicar nessa setinha. Aí vai abrir a caixa de formatação de parágrafo. Então, nós vamos ter a parte do alinhamento, a parte do recuo, a parte do espaçamento, né, entre linhas e entre parágrafo. E aqui na partinha inferior, você vai ter um ícone, um botão para tabulação. Você vai clicar nesse ícone e você vai ser recepcionado a essa janela de tabulação. Então, por padrão, a nossa tabulação, ela tem uma parada no 1,25. Então, se você abrir o seu Microsoft Word e pressionar Tab, cada percurso do Tab equivale a 1,25 centímetros. E esse alinhamento, ele é esquerdo, é o alinhamento padrão. Inclusive, você pode, vou voltar aqui, analisar na sua régua, aqui, olha, tá com que é o elemento da questão, chamo você depois para assistir a aula de tabulação. Então, lá na nossa régua, no cantinho esquerdo, bem lá no cantinho, então vamos lembrar aqui, ó, nós temos a janela do Microsoft Word. Eu gosto muito de sempre deixar informações muito claras para vocês. O meu objetivo aqui não é só assinalar a alternativa correta. Eu sempre digo para os meus alunos: assinalar a alternativa correta, você não precisa de mim. O que a gente tem aqui é justamente um bate-papo e entender o assunto dessa questão, trazer a alternativa correta, sim, mas deixar elemento para que você possa encarar uma outra questão nesse modelo. Então vamos lá, eu tenho uma régua aqui para nós na horizontal e a gente também tem uma régua aí. A minha linha ficou meio torta aqui, né? Temos uma régua aqui na vertical. Então, nesse cantinho aqui da régua, você vai verificar que você tem um ícone, parece um L. Esse L para nós, ele simboliza o alinhamento. Às vezes aqui, né, eu tô com a minha imagem à esquerda, aí a minha imagem cai aqui sobre, ó, só para vocês visualizarem. Tabulação padrão de 1,25. Muito bem, só voltando aqui. Então, aqui é o alinhamento da o quê? Tabulação. E esse alinhamento posicionado dessa forma, né? Que significa da esquerda para a direita. Então, é para nós um alinhamento de tabulação esquerdo. Se porventura você clicar sobre esse pontinho lá no cantinho da sua régua, esse alinhamento ele pode se tornar direita, então ele fica um L invertido, ó, da direita para a esquerda. Ele pode se tornar centralizado, que é esse Tzinho ao contrário. Ele pode ter o alinhamento de barra, é só uma barra para nós, uma barra vertical, e ele também pode ter esse elinho que a gente chama, desculpa, esse Tzinho ao contrário, com um pontinho aqui, ó, que aí ele vai ser o decimal. Então, falando sobre alinhamento da tabulação, onde a gente pode ter uma linha com vários alinhamentos. Se a gente falar alinhamento do parágrafo, o parágrafo só possui um alinhamento. Ou ele é esquerdo, ou ele é direito, ou ele é centralizado, ou ele é justificado. Mas é um alinhamento para o parágrafo. Agora, se a gente tem uma linha, essa linha representa um parágrafo ou representa uma frase, uma linha, essa linha ela pode possuir vários alinhamentos de tabulação. Então, o alinhamento ele pode ser esquerdo, ele pode ser centralizado, ele pode ser direito, ele pode ser a barra ou ele pode ser o decimal. O decimal é o Tzinho ao contrário e ele tem um pontinho aqui para gente. Então, são 5 alinhamentos da tabulação.
Exatamente. Então, são 5 alinhamentos da tabulação. Cuidado a partir de agora, nós estamos falando de alinhamento. Existem 2 alinhamentos no parágrafo. O alinhamento para nós do parágrafo e os 2 alinhamentos, mais um é do parágrafo, fazendo correção, e o outro alinhamento é da tabulação. Se for alinhamento do parágrafo, é esquerda, centro, direita e justificado. E não tem como adotar mais de um alinhamento do parágrafo na mesma linha. Agora, se for alinhamento de o que, Roseli? De tabulação. Aí a gente pode adotar vários alinhamentos de tabulação na mesma linha. Serão esquerdo, centro, direito, barra ou decimal. Tá certo? E aí, para que esses alinhamentos eles ocorram, é necessário a gente definir a posição da parada de tabulação. Então, por exemplo, no centímetro da régua 2, um exemplo, eu tenho um alinhamento esquerdo. Aí a gente vem aqui, olha, e manda definir. Ah, no centímetro 6 da régua, eu tenho um alinhamento direito. A gente manda definir. No centímetro 10 da régua, eu tenho um alinhamento centralizado. Eu mando definir. E todas essas marcações você vai visualizar na sua régua. Então, olha, aqui é um exemplo para você, né, de como a gente trabalhar com a tabulação. Chamo você de novo para a hora que a gente terminar essa questão, você assistir a aula de tabulação, que está muito, muito detalhada. Muito bom. Então, essas informações para que a gente possa resolver esta questão que foi proposta pela FGV no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Por mais que seja uma questão antiga, é assunto que está sendo elemento de provas recentes. Então, coloque para estudar. Muito bem, então vamos lá. Agora a gente consegue resolver essa questão em no máximo 30 segundos. Se você tem conteúdo, maravilha, a questão está resolvida. Agora, não ter conteúdo fica bem delicado, assinalar a alternativa correta. Então, vamos lá. Mesma linha contendo diversas posições de alinhamento. Então, nós estamos falando da tabulação. Elas podem ser definidas rapidamente, clicando no seletor de tabulação na extremidade esquerda da régua, onde eu expliquei para você, ou até, né, na caixa de tabulação, para gente, que é onde o local que eu falei pela guia página inicial, grupo parágrafo. Muito bem. Até que ela seja exibida o tipo, né, de tabulação desejado. No documento ilustrado na figura a seguir, a tabulação decimal foi utilizada para que os números da coluna quantidade sejam alinhados ao redor do ponto decimal. O decimal para nós, ele segue uma linha descentralizado. Mas o que vai acontecer? Quando ele é decimal, se você digitar 1,20, então esse ponto aqui para nós, olha, ele faz o centro, onde o número inteiro fica posicionado à esquerda e as casas decimais à direita. Então, se você digitar 15,57. Então, as casas decimais ficam posicionado à direita e o número inteiro à esquerda. Então, é esse o alinhamento decimal. E o que a banca quis saber aqui, que é essa linha aqui para nós na quantidade. Então, se eu trouxer aqui ó, um alinhamento decimal, quando eu trabalhar com casas decimais, ou casa decimal, ela ficará, por exemplo, aqui alinhada, né, dentro desse alinhamento da tabulação decimal, à direita e o número inteiro à esquerda. E aí ela quer saber, ela, FGV, que pode ser a VUNESP, pode ser a FCC, pode ser qualquer outra banca, qual é a representação do símbolo da tabulação decimal. Alternativa A, que eu já expliquei para todos, nós estamos com esquerda. Alternativa C, olha, nós estamos com direita. Alternativa B, nós estamos com centralizado. Alternativa E, nós estamos com um alinhamento barra. E alternativa D, nós estamos com o alinhamento decimal. Então, responde a nossa questão alternativa D de dado. Volto a dizer, é uma questão da FGV
que pode estar em quaisquer outras bancas. Beleza? Deixo já aqui no final, a gente está fechando. Já aproveita na conclusão, já se inscreva aqui no canal se você não está inscrito e já clica logo aqui em cima que você tem uma aula prontinha sobre tabulação. E assim você fecha esse conteúdo com excelência e deixa aí em ordem no seu material de estudo. Tá certo? Então, olha, tchau. A gente se encontra num próximo bate-papo.